É isso aí, pessoal. A gente está ao vivo aqui agora. Essa é a nossa aula 17, uma aula de função exponencial. E hoje a gente vai resolver exercícios, é isso mesmo. A gente vai resolver, então, exercícios aí de função exponencial. Eu não sei como é que está para vocês aqui exatamente o meu software, mas eu acredito que vocês já comecem a ver aqui a telinha. E eu vou colocar aqui a minha captura de janela para vocês, então, para vocês poderem acompanhar a nossa aula. Sempre tem um delayzinho, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos pegar aqui as nossas janelinhas. Então vocês já estão vendo o nosso quadro e agora vocês vão ver aí a minha pessoa. Beleza? Então, pessoal, sejam bem-vindos. Né? Se é a sua primeira vez aqui, bota a hashtag aí, minha primeira vez, meus primeiros passos. Mas se você já acompanha a gente aqui, né, usa a nossa hashtag já passei no Enem, né? Bota aí essa hashtag aí, ó, já passei no Enem. Se você já acompanha a gente aqui, coloca a hashtag já passei no Enem. Isso vai te ajudar aí a passar no Enem. Você pode não acreditar nisso, mas é verdade, assim, quando a gente acredita na gente, a gente tem uma mudança gigante de paradigma, tá? Gigante. Eu vou acompanhar aqui pelo meu celular. E aí, vocês tiverem dúvida, vocês vão colocando para mim as dúvidas. E eu vou tirando as dúvidas aqui ao vivo de vocês. Essa é a ideia de ser uma live, né? Porque vocês vão tirando suas dúvidas aqui ao vivo. Bom, pessoal, essa semana foi uma semana um pouco agitada para mim, porque fui tomar vacina, minha esposa também foi tomar vacina, ela foi tomar em outra cidade, porque ela trabalha em outra cidade, né? Ela é professora, então a gente ficou meio enrolado essa semana. E eu resolvi, então, para fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui, a gente vai resolver os exercícios, que são os exercícios aqui da nossa última aula, tá? Então a gente tem aqui uma lista de 10 exercícios, né, uma listinha de função exponencial, e eu vou resolver esse exercício aqui hoje com vocês. Então tem uns exercícios bem legais aqui, ó. A gente tem alguns que são mais tranquilos, né, outros que são mais complexos, mas a gente vai resolver cada um deles. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui um primeiro exercício. Deixa só eu tirar um instantâneo aqui. Essa nossa lista, para quem não sabe, essa lista vai sempre lá para o nosso Telegram. E a gente só disponibiliza a nossa lista no Telegram. Então se você, né, se é a sua primeira vez aí e tal, então vai lá para o Telegram, se inscreve lá, né, totalmente gratuito, não paga nada. E você tem acesso à nossa lista. Toda semana a gente coloca uma listinha de 10 exercícios. Essa semana não vai ter, como eu falei com vocês, porque eu fiquei bem atolado essa semana, mas a gente pelo menos vai resolver essa lista aí que foi a última. E depois eu queria também que vocês colocassem aqui nos comentários se vocês acharam bacana essa ideia aí de resolver a lista ou não, né? Se é interessante ou não. Eu acredito assim que só a pessoa resolver para você não resolve o teu problema. Mas eu acho que ajuda bastante, né? Quando alguém enfim, resolve uma lista, te ajuda a resolver uma lista, eu acho que ajuda bastante aí no aprendizado. Então é isso. Se você não é inscrito ou inscrita ainda, né, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Ajuda bastante também as notificações, ativa as notificações, que tem um sininho ali do lado. E isso dá uma ajuda aí pro canal também, e muita gente passa a ver, né? E se você tem colegas, amigos aí que estão fazendo ensino médio, estão fazendo prova pro Enem ou prova para concurso, né? Fala com eles que tem esse canal aqui. E toda quinta-feira então a gente tem essa aula ao vivo. Bom, vamos resolver essa primeira questão, né? Uma questão da Unifra. E diz assim, ó, uma função que avalia a evolução de uma cultura de bactérias em T horas é dada por f de t é igual a 20 vezes 3 elevado a t. Assim, o valor de t para que tenhamos f de t igual a 1620 é... Bom, essa é uma questão bem tranquila, né? Porque ele dá a função para a gente e diz qual é o resultado da função. Então, basicamente, ele fala o seguinte para a gente aqui, ó. Ele fala f de t é igual a 20 vezes o 3 elevado a t. Beleza? E ele também diz que o f de t é igual a 1620. Então, ele já está me dando o resultado. Então, se isso aqui, ó,
é f de t. E se isso aqui é f de t, quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui, né, 20 vezes 3 elevado a t é igual a isso aqui. Então essas coisas são iguais. Então, ó, só isso. Só escrever isso. 20 vezes o 3 elevado a t igual a 1620. E aí você vai entender por que nas últimas aulas eu já não saí dando listas de exercícios para vocês. E por quê? Porque a gente tem que primeiro resolver esse tipo aqui de equação. Então eu ensinei vocês a resolverem essas equações. Se você perdeu, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? A solução de equações. Ou, né, aqui em cima, bom, acho que é em cima que vai aparecer no card aqui o vídeo para você assistir então sobre solução de equações exponenciais. Beleza? Então vamos lá. 20 vezes 3 elevado a t igual a 1620. Então esse 20 aqui, ó, vou jogar para o outro lado dividindo. Eu vou ficar com 3 elevado a t é igual a 1620 dividido por 20. Bom, aqui tem uma simplificação tranquila, né? 0 com 0 aqui, né? Porque é como se fosse 10 vezes o 2. E aqui 162 vezes 10, então corto 0 com 0. E aqui eu posso dividir 162 por 2. Né? Fazendo essa simplificaçãozinha aqui, né? Dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo, o resultado disso aqui vai dar 81. Bom, então bem tranquilo, ó, vamos continuar. 3 elevado a t é igual a 81. Bom, agora ficou muito simples, mas eu ainda tenho que colocar, né, o 3 e o 81 na mesma base. Como é que eu faço isso? Pego o 81 e fatoro. A gente já sabe que ele não é divisível por 2, né, porque ele é ímpar, mas a gente sabe que ele é divisível por 3. Se você não viu os critérios de divisibilidade, vai lá no Instagram, né, o Instagram é @matemática na vida, vai lá no Instagram. E lá no Instagram eu fiz todos os critérios de divisibilidade, tá? De 2 até o 9, inclusive o 7. E é surpreendente. Então você vai lá e assiste, tá? Os videozinhos. São os videozinhos curtos, 30 segundos. Tu vai gastar, sei lá, nem 5 minutos para aprender todos os critérios de fatoração, tá? De divisibilidade. Então, ó, 81 dividido por 3, a gente já sabe que é divisível por 3, porque 8 mais 1 dá 9, e 9 está na tabuada do 3, então 81 dividido por 3 vai dar 27, fazendo essa continha, tá? 27 dividido por 3, isso vai dar 9, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 por 3 dá 1, beleza? Então, ó, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81. Bom, então, você tem aqui o resultado, e isso aqui, né, a gente pode escrever como 3 elevado à quarta potência. Então, se eu multiplico todo mundo, né, isso continua dando os 81, mas se eu multiplicar todo mundo dessa maneira aqui, eu posso escrever como 3 elevado à quarta. E é isso que eu quero, escrever como 3 elevado à quarta potência. Então, ó, 3 elevado à quarta, e aí eu corto, né, o 3 com 3 aqui, por quê? Porque se a base é igual, para que o lado esquerdo seja igual ao lado direito, o que eu preciso? Eu preciso que o expoente também seja igual. Então, eu igualo agora os expoentes. Quando eu igualo os expoentes, eu tenho que t é igual a 4, tá? Então, aqui, ó, cuidado, tá? Cuidado. Presta atenção no que está escrito. Uma função que avalia a evolução de uma cultura de bactérias em t horas. Então, quando eu achei esse t igual a 4, é 4 o quê? 4 horas. E aí, se você é uma pessoa desavisada, você vem aqui e marca este 4. Mas este 4 está em minutos. Então, cuidado, que essa é uma pegadinha do malandro aí, né? É aquela pegadinha que o bisonho aparece, né? Dá aquela olhada para você, ele treme na base, né? Fica lá tremendo, achando que você vai marcar o errado, mas você não vai fazer o errado, tá? Você vai ler aqui, ó, t horas. Então, cuidado aqui, né? Você leu aqui que são 4 horas, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 60, tá? Então, 4 vezes 60, né? 6 vezes 4, 24. Então, 240 minutos, tá bom? Então, aqui letra E. Então, primeiro, letra E. Bom, vamos agora a uma segunda questão. Inclusive, no gabarito está errado, no gabarito está a letra B, né? Está a letra B no gabarito. Eu peguei isso aqui de algum lugar
e o gabarito estava a letra B. O gabarito está errado, tá? É letra E. Então, 240 minutos. Bom, vamos fazer uma segunda aqui, ó. Nem sempre eu confiro os gabaritos, né? Eu olho assim e nem sempre eu confiro. Então foi até bom isso acontecer, né? Porque agora eu vou conferir. Quando a questão for de outro lugar, assim, não for do Enem, eu vou conferir o gabarito. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui mais uma planilhazinha. Beleza. Vamos resolver então aqui, ó, uma segunda questão. Essa questão é da FUVEST, tá? É uma questãozinha, de certa forma, interessante, porque ela traz pra gente, não uma novidade em si, né? Mas ela traz algo que é um pouco diferente, que, na verdade, aqui a gente tem uma questão onde ela trabalha com o conceito, né? Então, vamos dar uma olhada no que está escrito aqui e vamos tentar escrever, né, o que está escrito aqui. Então, vamos lá, ó. Ele diz assim, f de x, ó, f de x é igual a 2 elevado a 2x mais 1. Ó, perfeito. Tá aí. Se A e B são tais que... Agora, olha só. F de A é igual a 4 vezes o F de B. Bom, eu não sei quem é o F de A, nem quem é 4 vezes o F de B. Mas eu poderia escrever tanto o F de A quanto o F de B, substituindo x por A e substituindo x por B. E, bom, a princípio é a ideia que eu tenho aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou substituir o A aqui e vou substituir o B também aqui, né? Então, vou fazer uma do lado esquerdo, que é o F de A, e do lado direito o F de B. Então, o F de A seria o quê? Seria 2 elevado a 2A mais 1. Agora, repara que eu tenho isso aqui, ó, F de A igual a 4 vezes o F de B. Então, quem é o F de B? 2 vezes 2 elevado a B mais 1. Então, a gente pode colocar aqui o 4, né? A gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Vamos escrever assim, 2 elevado a 2A mais 1 igual... Repara que esse 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado. E agora os dois estão na mesma base. Bases iguais, o que eu faço? A gente já viu isso aqui, ó. A base aqui é igual, né? 2 e 2. Se a base é igual e tem uma multiplicação entre as bases, eu repito a base e somo os expoentes. Propriedadezinha também que está lá naquele vídeo que eu falei para você. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui, bem simples, ó, 2 elevado a 2A mais 1 igual a 2 elevado a 2B mais 3, tá bom? Por quê? Porque eu somei aqui 2 com 1, né? E deu 3. Agora, as bases são iguais. Se as bases são iguais, eu posso cancelar as bases e pensar só nos expoentes, para que o lado direito seja igual ao lado esquerdo. Se as bases já são iguais, basta que os expoentes sejam iguais. Então, eu tenho que 2A mais 1 é igual a 2B mais 3. Bom, agora eu posso passar esse 1 para o outro lado, né? Tranquilamente. E repara que todas as minhas soluções aqui, eu tenho o A e o B do lado esquerdo e o número do lado direito. Então, eu vou passar o número aqui para o lado direito e vou passar o B aqui para o lado esquerdo. Repara que muda a operação, né? O 2B está aqui somando com 3, então quando eu passar ele para o outro lado, ele vai passar diminuindo. Então, eu vou ficar com... Inverte o sinal, né? Basicamente, inverte o sinal. Vamos para cá, ó. 2A menos 2B e do outro lado 3 menos 1. Era mais 1, foi para o outro lado, virou menos 1. Então, eu tenho que 2A menos 2B é igual a 2. E agora eu posso dividir todo mundo por 2, né? Posso dividir aqui geral por 2. Ou multiplicar todo mundo por meio, tá? Como você preferir, dá na mesma. Então, aqui, ó, 2A dividido por 2 dá A. Menos 2B dividido por 2 dá B. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, A menos B igual a 1. E, de novo, letra E. Rômulo sempre vai dar letra E nos seus problemas? Não, tá? Mas, nesse caso, deu letra E. Eu vou até conferir aqui o gabarito, ver se está certinho, né?
Esse aqui tá certinho, tá? Tá a letra E. Beleza. Vamos aqui para o número 3, né? Vamos resolver aqui o número 3. Então, o número 3 da nossa lista era esse exercício aqui. Conforme eu já falei, se você não sabe que lista é essa lista é uma lista que eu disponibilizo para os nossos alunos aqui do Matemática na Vida, totalmente gratuita, só que lá pelo Telegram, tá? Você tem que ir lá pelo Telegram, acessar lá, e tem lá toda semana uma listinha gratuita. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, né? Porque a ideia aqui é tirar as dúvidas. Então, tem dúvida? Pergunta, né? Isso é o que é mais interessante aqui numa aula online. Então, vamos lá, ó. Primeiro aqui, né? Uma cultura de bactéria se inicia com uma bactéria no tempo t igual a zero. Então, t igual a zero tem uma bactéria. Seja n de t o número de bactérias dessa cultura. Bom, no tempo t, medido em horas. Ó, de novo, ó, aqui está medido em horas. Assim, assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. O número de bactérias dessa colônia duplica a cada 6 horas, contada a partir da hora zero. Bom, verdade, né? Porque, ó, imagina o seguinte, imagine que você, sei lá, tem uma hora t qualquer aqui, né? Uma hora t, tá? Se você tem uma hora t, então isso aqui é dado por 2 elevado a t sobre 6. Agora, o que seria passar uma hora, tá? Passar uma hora seria, em vez de usar t, seria usar t mais 1, tá? T mais 1. O que acontece quando eu uso t mais 1? T mais 1 não, desculpa. T mais 6, ele fala que em 6 horas, né? O número de bactérias dessa colônia duplica a cada 6 horas. Então, t mais 6, desculpa. Então, o que seria? Eu colocar aqui, ó, 2 elevado a t mais 6, né, sobre 6. Repara que isso aqui seria... Eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira, né? 2 elevado a... Separa aqui o t mais 6 da seguinte maneira, ó, t sobre 6 mais 6 sobre 6. E aí você poderia escrever isso como 2 elevado a t sobre 6 mais 1. Só que, quando eu tenho esse mais 1 aqui, quando o expoente está somado, quer dizer o quê? Quer dizer que eu poderia escrever isso da seguinte maneira, ó, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a t sobre 6, correto? Porque eu somo os expoentes. Só que 2 elevado a t mais 6, ó, quem é o 2 elevado a t mais 6? A t sobre 6, desculpa. O 2 elevado a t sobre 6 é o n de t. Então, isso aqui é igual a 2 elevado a 1, que é 2, vezes o n de t. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que depois de 6 horas, ou seja, eu tinha o tempo t. Aí eu peguei 6 horas depois do tempo t. O que aconteceu? Eu fiquei com 2 vezes o n de t, ou seja, o número que eu tinha antes agora ficou multiplicado por 2. Então, verdadeiro, né? Com certeza verdadeiro aqui, ó. Beleza. Após 2 dias, contados a partir da hora zero, o número de bactérias é 256. Então, após 2 dias, né, se passaram quanto tempo? Lembrando, o dia tem 24 horas, se passaram 48 horas. Então, a gente vai calcular, na verdade, o n de 48. Essa é a segunda afirmação, né? Essa aqui foi a primeira afirmação, essa aqui é a segunda afirmação. Então, calculando o n de 48, isso dá 2 elevado a 48 dividido por 6, que dá 2 elevado a 8. Né? 48 por 6 dá 8. Então, 2 elevado a 8, que vai dar, de fato, 256. Você pode fazer na conta na mão, né? Mas basta você ir dobrando, né? 2 vezes 2, 4, aí dobra 8, dobra 16, 32, 64, 128, 256. Vai dobrando, né? Você pode fazer essa brincadeira sempre para meio que decorar o do 2 aqui, né? O do 2 sempre aparece muito, tá? Então também é verdadeiro. Bom, vamos para o último. O tempo mínimo necessário para que a cultura atinja a quantidade de 4.096 bactérias, que ele já te diz que é 2 elevado a 12, é de 3 dias. Ou seja, eu quero que isso aqui, né? Eu quero que 2 elevado a t sobre 6 seja igual a 2 elevado a quê?
Quero que seja 2 elevado a 12. É isso que eu quero. Então, se eu quero isso, né, basta simplificar aqui o 2 com o 2 e eu tenho que os expoentes precisam ser iguais. T sobre 6 igual a 12. E aí vou pegar o 6 e passar para o outro lado, multiplicando. Né? Então, T igual 6 vezes 12 vai dar 72. E 72 o quê? 72 horas, porque o tempo está medido em horas. E 72 horas, né? Lembrando que o dia tem 24 horas, 24 vezes 3 dá exatamente 72 horas. Então esse é o tempo mínimo para que realmente a cultura atinja essa quantidade. Óbvio que se passar mais horas, vai ter mais bactéria, tá? Então os 3 são verdadeiros, letra D. Eu vou até conferir o gabarito lá, mas letra D, tá certinho o gabarito. O único que está com o gabarito errado eu acho que é o primeiro. Vamos agora aqui para um do Enem. Esse é um probleminha bem grande aqui, deixa eu pegar ele porque ele está em 2 pedaços. Então se você não segue a gente aqui ainda, passa a seguir e vai acompanhando aí o nosso canal. Esse aqui, ó, é um problema do Enem, típico aí do Enem. Então vamos lá. Eu não tenho exatamente aqui o ano desse problema, tá? Mas você vai ver que ele é bem simplesinho, não é muito complicado não. Vamos lá, ó. Aí está o nosso problema. O problema diz assim, ó: o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, ela investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas, e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para T maior ou igual que 1? Bom, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, vamos tentar entender o que está acontecendo. Ó. Então vamos sublinhar aqui algumas coisas. As questões do Enem, para você ter uma ideia, o que acontece? As questões do Enem, às vezes, elas são muito grandes, tá? Então tem muita informação, mas tem uma nata de informações ali que você precisa pescar. Eu estou um pouco sedento. Eu vacinei ontem, então fiquei um tempo bom na estrada também, porque eu fui levar minha esposa para vacinar hoje. Então a gente bebeu pouca água no final das contas, né? Então hoje estou bastante sede. Então olha só, vamos lá, vamos selecionar aqui o que é importante. Ó. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades, tá? Então isso no primeiro ano de funcionamento. Então vamos pensar aqui em anos, né? Então ó, ano 1, anos, tá? Então ano 1, vamos colocar aqui, ó, anos, 1. Vamos colocar aqui, vou colocar P, tá? Porque já que ele chamou de P a quantidade de produtos, ó, considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T. Então eu vou chamar P aqui, né? Os anos são em T, né? E os produtos aqui, então vamos escrever aqui, né? Produtos são P, tá bom? Então P e T. No ano 1 foram 8.000 produtos. Depois ele vai aumentando de 50% em 50%. Eu já expliquei para vocês aqui, tá? Logo no início, logo na segunda aula, na verdade na primeira aula, né? Teve uma aula inaugural para explicar como é que ia funcionar, mas teve uma segunda aula, eu vou deixar no card aqui também, lá embaixo, uma segunda aula que eu falei para vocês sobre porcentagem. Como é que a gente faz um aumento de porcentagem automático? Automático, assim, você não precisa calcular 50% de 8.000, aí pega o valor de 50% de 8.000 e soma com 8.000, aí vai dar o resultado. Não, tem uma maneira muito mais prática. Qual é? Vou repetir aqui para você, caso você não tenha visto, mas assiste essa aula que ela é bem importante. A gente matou 11 problemas do último Enem, do último. A gente matou 11 problemas, tá?
só com essa aula. Então, com uma aula, você resolveria 11 problemas de matemática do Enem. Impressionante. Então, ó, imagina que você tem alguma coisa, você tem 100% daquela coisa. E você vai somar 50%, ou seja, você vai adicionar 50%. Então, você tem 100% de alguma coisa, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Você tem 100%. Vamos dizer de x, tá? Vamos colocar aqui de x. Então, você tem um número x, você tem 100% dele, ou seja, você tem um número. Né? Então, por exemplo, eu tenho 100% de 8.000, ou seja, eu tenho 8.000. E vou adicionar 50% de 8.000. Aqui, vou colocar x aqui para ficar de modo genérico. Tá? Então, você tem 100% daquela coisa e vai aumentar 50% daquela mesma coisa. Então, você vai somar aqui esse 100% com 50%. O que é esse D aqui? Quer dizer vezes, né? Então, ó, 100% vezes, vou abusar da anotação aqui, tá? Vezes x mais 50%, aqui a gente geralmente já não usa assim, né? Vezes x. Esse porcento quer dizer sobre 100, então fica, ó, 100 sobre 100 vezes x mais 50 sobre 100 vezes x. Repara que eu tenho x aqui, ó. Eu tenho x aqui e x aqui. O que eu poderia fazer? Colocar o x em evidência. Ficaria assim, ó, x vezes 100 sobre 100 mais 50 sobre 100. Então, no final das contas, o que eu faço? Se eu quero somar 50%, eu pego 100%, pego 50% e somo. 100 mais 50 dá quanto? 150. Então, eu poderia colocar assim, ó, x vezes 150%. E 150%, se eu dividir 150 por 100, isso aqui corta o zero com zero. 15 dividido por 10 é como se você tivesse uma vírgulazinha aqui, ó. Né? O número ele tem que ser diminuído, porque você tem 15. Está dividindo por 10, vai dar um número menor. Então, você vai andar a vírgula para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, você está diminuindo o número. Né? Então, vai ficar aqui, ó, 1,5, ou seja, isso aqui dá x vezes 1,5. Então, se você pegar um número x e multiplicar por 1,5, dá 50% a mais. Então, vamos pensar aqui, ó, o que seria aumentar 50%? Seria vir aqui e multiplicar por 1,5. Nesse caso aqui daria 12.000, tá? Você teria 12.000 e aqui seria o ano 2. Se eu pegasse, por exemplo, o ano 3, seria o quê? Vezes 1,5 de novo. 12.000 mais 50%, por exemplo, né, daria mais 6.000, que daria 18.000 aqui, ó. Vamos fazer mais um, só para a gente ver se a gente entendeu? Vezes 1,5. Né? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pegar 18.000 vezes 1,5. Se eu fizer essa multiplicação, 18.000 vezes 1,5, isso aqui vai dar 27.000. Tá? Então, não é muito difícil, né? Você ir aumentando esse valor. Basta você ir multiplicando por 1,5. Agora, olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu parto de 8.000, multiplico por 1,5, acho 12.000. Mas aqui é o ano 2. Quantas vezes eu multipliquei 1,5? Uma vez só. No ano 3, eu multipliquei 1,5 quantas vezes? 2. Né? No ano 4, eu multipliquei 1,5 quantas vezes? 3. Ou seja, cada ano eu multiplico 1,5 uma vez a menos. Mas veja bem, olha como é que é o segundo ano, né? O primeiro ano foi 8.000. O segundo ano foi 8.000 vezes 1,5. O terceiro ano foi 8.000 vezes 1,5 ao quadrado. O quarto ano foi 8.000 vezes 1,5 ao cubo e assim por diante. Então, para um ano T, o que vai acontecer? Eu vou ter os 8.000, né? Para um ano T, eu vou ter os 8.000 vezes 1,5. Repara, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 1. Ou seja, sempre 1 a menos. Então, se aqui é T, aqui vai ser o quê? T menos 1. Tá? E isso aí está em qual letra? Né? Isso aqui está na letra E. Né? Então, aqui ó, está na letra E.
né? Bem simples essa questão. As outras questões, se você já manja aqui que você vai ter que multiplicar por 1,5, já matou o problema só nessa questão do 1,5. Eu já marcaria a letra E direto, sem fazer muita conta aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos fazer aqui a número 5. Estou fazendo na sequência, tá, gente? Estou pegando aqui as questões e estou fazendo na sequência. Então, essas são questões corriqueiras do Enem também, né? Isso é importante entender. Essas questões geralmente são questões que aparecem no Enem aí com certa frequência, tá? Então, se você está estudando para o Enem, está estudando para algo do tipo, às vezes uma prova militar também, né? É bastante interessante estudar esse tipo de questão aí. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer todas aqui hoje, tá? Mas pelo menos a gente vai conseguir resolver várias aí da listinha. Bom, agora tá assim, ó. O governo de uma cidade está preocupado com com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Bom, se fosse vírus poderia ser o corona, né? Mas não é o caso. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Então, em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então, P de T igual a 40 vezes 2 elevado a 3T, em que T é o tempo em hora e P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será de... Então, veja bem, olha só. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, né? Ele já me dá aqui uma funçãozinha, né? P de T. Então, posso escrever essa funçãozinha aqui. E essa função é uma função bem simples. Lembrando que isso aqui está em milhares, tá? Então, lembra disso aqui, ó. Cadê? Beleza. Aqui, o 40 já é 1000, né? Esse 40 aqui quer dizer que é 40.000, tá? Então, por isso que está em milhares o resultado final. E aí, para ele não usar 40.000 aqui, fica, né, melhor ele usar 40 e depois você coloca 1000 no final, tá? Então, mas ele deixa isso claro aqui também, tá? Então, ó, em milhares de bactérias, lembra disso. Então, ele fala aqui, ó, T é o tempo em hora, tá? E P de T é a população, em milhares de bactérias. Então, P é a população de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será. Então, a quantidade inicial é P de 0, né? Então, essa é a quantidade inicial, que na física lá o pessoal chama de V0, S0, né? Essa é a quantidade inicial. Então, a quantidade inicial é quando o tempo aqui é 0. Então, 2 elevado a 3 vezes 0, e aí 3 vezes 0 dá 0, né? Então, isso aqui poderia ser escrito como 40 vezes 2 elevado a 0, e 2 elevado a 0 é 1. 40 vezes 1 dá 40. Lembrando que isso aqui está em milhares, então, né, no final das contas, o P de 0, né, é 40.000, tá? Então, o P de 0 aí, o número inicial de bactérias é de 40.000. Bom, vamos aqui ao P de 1, né? Aliás, de 1 não, né? Ele quer a população em milhares de bactérias, mas em relação à quantidade inicial de bactérias após 20 minutos. Então, não é 1, ó. 20 minutos. Mas veja bem, esse tempo aqui está em horas. O T está em horas, tá? Então, horas. Então, vamos pensar o seguinte, né? Uma hora, ó. Uma hora... E vamos pensar aqui nos minutos. Uma hora são 60 minutos. E 20 minutos são quantas horas, né? Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai ter que x vezes 60 é igual a 20 e x é igual a 20 sobre 60. Ou seja, simplificando isso aqui, dividido por 2 em cima e por 2 embaixo, dá 1/3. O que quer dizer é o seguinte, 20 minutos é 1/3 de hora.
E é bem claro isso, né? Se você pegar 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos, dá 1 hora. Então, 20 minutos é 1/3 de hora. E como o negócio está medido em horas, eu não posso colocar 20, né? Como se fosse 20 horas. Não, tem que colocar o quê? Tem que colocar 1/3. Então, aqui eu vou colocar 1/3. Tá? E aí, vou calcular o P de 1/3. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai calcular o P de 1/3. E eu tenho que comparar o P de 1/3 com o P0. Tá? E veja o que aconteceu. Então, é isso que ele quer saber. Então, ó, 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o T. O T aqui agora é 1/3. 1/3. Bom, ficou tranquilo, né? Ó, 3 vezes 1, 3, dividido por 3, 1. Então, isso aqui deu 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, isso deu 40 vezes 2, que deu 80. Então, a cada 20 minutos, o que acontece? A cada 20 minutos, a população de bactérias dobra, tá? Então, agora, no P de 1/3, a gente tem 80.000 bactérias. Quer dizer o quê? Quer dizer que dobrou depois de 20 minutos. E aí vem aqui a pergunta, ó. A população será, né? Então, em relação à quantidade inicial de bactérias após 20 minutos, a população será, então, duplicada, tá? Então, aqui, duplicada a letra D. Beleza? D de difícil? Não, gente, fácil, né? Não foi tão difícil assim. Questãozinha do Enem 2016. Tá? A gente já fez uma de 2015, fez uma de 2016 e a gente vai fazer outra agora, que foi também aqui de 2015. Né? Então, vamos fazer outra aqui. 2015, ó, você veja, é a segunda questão de 2015. Então, é um tema aí bem recorrente. Né? Esse tema, inclusive, ele é legal porque realmente tem aplicação prática, né? E como o Enem tem essa pegada de ter aplicações práticas, é muito comum a gente ver questões de equação exponencial, né? Porque tem questões práticas. Então, por exemplo, matemática financeira, né? Pode ser usada as equações e funções exponenciais. Então, tem várias coisas aí que dá para usar. Né? Biologia, física, química, enfim, várias coisas que dá para utilizar. Então vamos lá, ó. O sindicato, Enem 2015, né, de novo, o sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800. Então, o piso inicial, né, seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço em anos é S de T é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Lembra que esse parece aquele outro que a gente fez dos 8.000, lembra disso? Então, ó, eu tenho que S de T é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Esse problema lembra muito aquele outro, né? Por quê? Porque eu pego um valor e aumento percentualmente no caso aqui, a cada ano, né? Então, no caso aqui, ó, ele está multiplicando por 1,03. Lembra que a gente pegou 100% mais 50%, que deu 150% e que deu 1,5? Repara que aqui é 1,03, ó. Se a gente fizesse isso aqui, né, fazendo a volta disso, isso aqui teria que ter dado 103%, né, para dar 1,03, que aí andaria 2 casas, que seria o quê? Que seria 100% mais 3%. Tá? Isso aqui não faz parte do problema não, é só para te mostrar que é mais ou menos a mesma ideia, só que aqui ele está aumentando 3% ao ano. Então, se o problema te perguntasse quantos por cento ao ano está aumentando, então, o salário, né? Então, o salário aumenta 3% ao ano, beleza? Então, vamos lá, ó. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais, bem simples, né? Pega T e coloca 2 no lugar do T. Não tem dificuldade aqui, né? Vamos fazer essa conta. Então, ó, sem dificuldade nenhuma. S de 2, né, igual uma questão dada praticamente, né? Eu perguntaria quantos por cento aumentou aqui. Né? Acho que seria mais interessante. Então, 1,03 elevado a 2. E aí a gente vai ter que fazer essa conta. 1,03 elevado a 2. Depois multiplicar isso por 1.800.
veja que a gente poderia escrever isso aqui assim, né? 1.800 vezes 1,03 vezes 1,03. Como está todo mundo sendo multiplicado, depois a gente vai poder pegar esse 100 aqui, né, e andar duas casas aqui para facilitar nossas contas. Então, vamos fazer a conta aqui, ó, 1,03 ao quadrado. Não tem jeito, não tem como fugir. E se você não lembra como faz essa conta, a conta é bem simples, né? Ó, 3 vezes 3 dá 9. Depois, 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1, 3. Depois eu vou fazer com 0, né? Daria 0 para todo mundo. Essa é a maneira mais simples de fazer. 1 vezes 3. Eu comecei na segunda casa, tá? Porque, ó, eu deixei a primeira casa aqui em branco. Por que eu deixei a primeira casa em branco? Porque eu estou agora fazendo com o 0. Primeiro eu faço com o 3, começo normal. Depois, quando eu faço com a segunda casa, é como se eu já estivesse multiplicando por uma dezena. Então, eu deixo aqui, ó, uma casa. Começo a multiplicação daqui. Tá? E agora é como se eu tivesse com uma centena. Então, eu deixo a primeira e a segunda casa e começo na terceira casa aqui. No caso aqui não é centena, né? É unidade, e aqui é um décimo de centena, vamos dizer assim. E aqui é... Desculpa, um décimo de centena não. É um décimo de... Um décimo, né? E aqui seria um centésimo. Então, mas a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Você pode pensar como se fosse unidade, dezena e centena, e depois você faz a conta e mexe só com a vírgula. Vou mostrar para você como é que faz isso. Mas deixa as duas casinhas aqui, isso é importante. 1 vezes 3 deu 3. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Somou aqui, ó, sem erro, deu 9, deu 0. 3 mais 3, 6. Aqui deu 0 e aqui deu 1. Agora, veja então que, ó, a gente tem 1.800 vezes... Repara que eu tenho 4 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que deixar 4 casas decimais aqui, ó. Então, é como se eu tivesse uma vírgula aqui. 1, 2, 3, 4 casas decimais. A vírgula vai ficar aqui, tá? Então, 1,0609. Mas, conforme eu falei para vocês, a gente poderia escrever esse 1.800 como 18 vezes 100 vezes 1,0609. Isso vai facilitar a nossa vida, por quê? Quando eu multiplicar por 100, a vírgula anda de novo 2 casas para cá, ó. Então, na verdade, eu tenho que fazer essa continha aqui agora. 18 vezes 106,09. Tá? E aí, não tem muito jeito. Arma a continha de novo. Ela é chata, né? É questão chata. Mas, enfim, você não pode usar calculadora também. Se você pudesse, era super rápido. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 0, 0. E aqui, 7. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 8 vezes 0, 0. Então, com 4 que foi 4. E 8 vezes 1, 8. Beleza. Agora eu vou fazer com 1. Fiz com 8, vou fazer com 1. Então, na segunda casa, deixo a primeira vazia. Então, faço a segunda casa. 1 vezes 9. Agora é só repetir o número de cima, né? Porque, ó, 1 vezes 9 dá 9. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. Então, só repetir o número aqui, ó. Beleza, muito tranquilo. Só somar agora. O 2 não tem ninguém embaixo. Deu 2. 9 mais 7 deu 16. Você já vê que tem dois resultados possíveis aqui, né? Vamos para o desempate agora. 8 mais 0 dá 8 com 1 que foi 9. Ainda continuo tendo ali, né, 2 ali com o mesmo resultado. Agora vai dar 0, né? Porque 6 mais 4, 10. E aí a casa aqui, né, é igual também. E agora sim a gente vai descobrir quem é, né? 8 mais 1 deu 9. 6 mais 4, 10, né? Tinha ido 1. 8 mais 1 deu 9. Aqui deu 1. E aqui tem duas casas decimais. Então aqui duas casas decimais. 1909,62, letra E. Tá bom? Então, letra E. Então, bem tranquila, né, essa questão. Nada muito difícil. Mas o trabalho de fazer a continha mesmo, tá? Mas não é uma questão... Nossa, que questão difícil do Enem. Cara, não era uma questão difícil. Questão relativamente tranquila. Muita gente se assusta porque acha que é impossível fazer a questão. A questão era bem light até, né? Vamos agora a uma do Enem de 2012. Então você vê que, ó, é recorrente questões no Enem, né? Bem recorrente. Se você procurar no último também, você vai achar várias questões. Mas eu peguei essas porque achei que elas são interessantes. Ela fala um pouquinho de cada coisa do que a gente estudou aqui.
Então, essa do Enem de 2012 diz o seguinte, ó, dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Tem uma galera que diz, né, que, por exemplo, a sequência de Fibonacci, né, a altura do seu rosto dividido pela largura dele tem que dar mais ou menos 1,61, né, um negócio assim, que é o número de ouro, né, raiz de 5 mais 1 sobre 2. Então tem essas relações aí do corpo humano. Leonardo da Vinci fez aquele homem vitruviano, né, com essas medidas. É bem interessante aquele desenho, né? O homem vitruviano realmente é bonito e ele faz com essas proporções, né? Então ele utiliza várias proporções que são chamadas proporções de ouro, né, da sequência de Fibonacci. Então aqui, ó, beleza, o cara falou disso aqui, né? E aí ele diz que relaciona a área da superfície corporal com a sua massa m, né, dada pela fórmula A igual a K vezes m elevado a 2/3. Então tem uma fórmulazinha aqui, né, em que K é uma constante positiva. Então aqui não é exatamente uma questão, né, de função exponencial, mas repara bem que a gente vai trabalhar com expoentes aí também, vai ter uma coisa interessante aqui. Então, ó, se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo sua massa é multiplicada por 8, quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Então vamos lá, ó. A primeira coisa é escrever aqui, né? O que a gente tem? A área é igual a K vezes M elevado a 2/3. Tá? Então vamos dizer, o que ele está dizendo aqui? Tá? Ele está dizendo que se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo sua massa é multiplicada por 8, né? Então, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Então, vamos dizer que isso aqui seja a área quando você é criança, né? Vamos chamar isso aqui de área 0. Vamos dizer que fosse a sua massa fosse M. Vamos chamar de M0. Então, quando você era criança, a sua área 0 era igual a K vezes M0 elevado a 2/3. E aí, olha o que aconteceu. Quando você virou, né, você saiu da infância e atingiu a maioridade, a sua massa é multiplicada por 8. Ou seja, agora, né, numa nova situação, né, vamos chamar essa situação aqui de... Vamos chamar de AA, né, não é alcoólico anônimo não. Né, quando você é adulto. Tá? Sua massa adulta aqui é dada por K vezes... Agora, repara, a sua massa não, né, sua área, quando adulto, é dada por K vezes... Agora a sua massa ficou 8 vezes maior, tá? Então, se era M0, agora ela é 8M0, tá? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Sua massa é multiplicada por 8. Então, isso aqui agora está elevado ao quê? Está elevado a 2/3. Bom, sempre eleva a 2/3, né? E aí ele quer saber qual é a relação de A com A0. Bom, bem simples, né? Eu teria que deixar isso aqui com M0. E não é muito difícil fazer isso, porque eu posso escrever isso aqui dessa maneira, ó. K vezes 8 elevado a 2/3 vezes M0 elevado a 2/3. Então, isso aqui, na verdade, é 8 elevado a 2/3 vezes K vezes M0 elevado a 2/3. Que, na verdade, é o quê? Que é 8 elevado a 2/3 vezes o A0. Então, ó, repara que isso aqui é o próprio A0, tá? Então, na verdade, eu tenho que calcular o 8 elevado a 2/3. Então, a minha área ficou multiplicada por 8 elevado a 2/3. Agora, o que é 8 elevado a 2/3? Primeira coisa, a gente poderia escrever o 8 assim, né? 2 elevado a 3. Concorda? 2 elevado a 3 é 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Se você não souber, você pode fatorar, né? Você vai descobrir que isso aqui dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. E beleza, 2 elevado a 3, né? Isso aqui dá 8, mas se você multiplicar aqui, também pode escrever como 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3, só que o 8 está elevado a 2/3, ou seja, 2 elevado a 3 elevado a 2/3. E agora, repara, ó, quando eu tenho isso aqui, a gente viu na nossa aula de propriedades de potência, que você pode multiplicar, então,
o 2/3 por 3, né? E aqui vezes o A0. Então, ó, o que eu vou ter? 3 vezes 2 dá 6, dividido por 3, né? Vai dar 2. Né? Era só cortar o 3 com 3 aqui. Então, ficou 2 elevado a 2 vezes o A0. Tá? Então, quer dizer que isso é 4A0. Então, é como se eu tivesse a minha massa, né? A massa inicial foi multiplicada por 8. E aí, o que aconteceu? Quando eu multiplico a minha massa inicial, né, por 8, a superfície do meu corpo, a área, né, corporal, ela fica 4 vezes maior, tá? Então, aqui, letra B. Beleza? Então, não era uma questão difícil, não. Era trabalhosinha, mas relativamente tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui na questão número 8, uma questão da Unicamp. Cara, essa questão ela é bem bonita e ela é bem trabalhosinha. Né? Essa questão aqui ela é bem bonitinha, bem trabalhosinha. A gente vai fazer essa questão aqui agora. Ó. Eu acho que ela é uma das mais difíceis da lista, na verdade. Vou fazer ela aqui. Bom, eu acho que essa vai ser a última, porque ela vai gastar um bom tempo. Mas vou ficar faltando só duasinhas aí, né? Então, ó, o processo de resfriamento de um determinado corpo é descrito por T de T, né, igual ao T de A e mais alfa vezes 3 elevado a beta T. Caramba, é muita coisa, né? Então, vamos primeiro escrever essa fórmulazinha aqui, que a fórmula é meio estranha, né? Depois a gente tem que tentar entender o que significa isso. Mas tem muita letra grega, né? Um T de A. Tem mais letra do que número, né? Só tem um número no negócio. Às vezes a gente fica um pouco assustado com isso, mas não precisa ter medo, tá? Tem que entender o que é essa fórmula. Então vamos tentar entender. T de T é a temperatura. Então, ó, este camarada aqui é a temperatura do corpo no instante T em minutos. Então, ó, temperatura do corpo no instante T, que está em minutos. Tá? Beleza? Então, beleza. Essa informação aqui, ó. Isso em graus Celsius, tá? Dado em minutos. Porque também pode ser aquelas doideiras de grau Fahrenheit e tal, né? Então, Kelvin, mas aqui está em Celsius. T de A é a temperatura ambiente. Então, T de A, bom, faz até sentido, né? T de A é temperatura ambiente. Bom, até agora, nada demais. Então, já colocamos isso aqui. Suposta constante. Então, a temperatura ambiente é constante. Então, vamos dizer, se você está fazendo um processo de resfriamento numa determinada temperatura, essa temperatura é aquela temperatura ambiente, tá? E ela não vai mudar a princípio. Ele está dizendo aqui que supostamente essa temperatura é constante. Bom, aí diz aqui, ó, alfa e beta são constantes, ou seja, isso aqui é constante, né? Vou botar CTE, é constante, e alfa e beta também, né? Alfa e beta também são constantes. O que quer dizer esse negócio de constante? Constante quer dizer que são números que já estão pré-determinados, eles não vão mudar. Então, se eu disser que alfa é 5 e beta é 6, para tudo que eu fizer, o alfa vai ser sempre 5, o beta vai ser sempre 6. Tá? E o T de A é a temperatura ambiente. Se eu falar que está 18 graus, são 18 graus. Se eu falar que está 0 graus, são 0 graus. Se eu falar que está 200 graus, são 200 graus. Então, depende. Tá? Então, vamos ver. Alfa e beta são constantes. Isso dá um pouco de incômodo, mas você vai ver que isso vai se resolver. Ó, o referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de menos 18 graus. Então, repara que eu já tenho aqui uma temperatura ambiente. Tá? Quando eu coloco aquele corpo lá, né, o que ele está fazendo, está tentando resfriar, dentro desse ambiente de menos 18 graus, então esse ambiente de menos 18 graus, provavelmente um refrigerador, né? Aliás, ele fala um congelador, ele se mantém constante, tá? Então, esse T de A aqui, ó, na verdade, é o menos 18 graus Celsius. Eu não vou colocar aqui graus Celsius, para não ficar, né, mais pesado aqui a fórmula, mas ele já falou que é em graus Celsius, tá? Então, a gente pode colocar só o menos 18. Vamos lá.
Então, vamos pegar essa primeira informação e vamos escrever ela aqui, ó. T de T igual a menos 18. Bom, vamos lá. Indicou que ele atingiu 0 graus após 90 minutos. Ou seja, quer dizer que se eu colocar o T igual a 90, lembrando que o T está em minutos, se eu colocar o T igual a 90, o T de 90 dá 0. Então, depois de 90 minutos, a temperatura final é 0. Ou seja, eu poderia escrever o seguinte, ó, eu sei que, olha o que ele está me dizendo. Olha o que é essa informação, vou até fazer de outra cor aqui, vou fazer de vermelho, tá? 0 graus após 90 minutos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o T de 90 é igual a 0. É isso que ele está me dizendo. Então, se eu botar no lugar de T 90, o resultado é 0, tá? Lembrando que na minha equaçãozinha aqui, ó, eu tenho mais alfa vezes 3 elevado a beta t. E eu não sei ainda quem é esse alfa e quem é esse beta. E ele diz que, ó, a menos 16 graus após 270 minutos. Então, se eu pegar aqui, ó, e fizer o T de 270, ou seja, após 270 minutos, o corpo vai chegar a menos 16 graus Celsius. Então, vai chegar quase na temperatura do congelador, né? O congelador está constante. Quanto mais tempo vai passando, mais próximo vai chegando da temperatura final aí do congelador, né? Da temperatura final não, da temperatura do congelador, tá? Então, a temperatura final do objeto que você colocou lá dentro vai chegando próximo da temperatura do congelador. Então, reparou, T de 90 deu 0. Quando eu aumentei o tempo, foi para menos 16, que é perto dos menos 18. Faz sentido isso, né? E aí ele quer que a gente encontre os valores numéricos das constantes alfa e beta. Então, é só a gente substituir aqui e a gente vai ter duas equações com alfa e beta, tá? Então, vamos lá. Essa é a nossa missão aqui agora. Então, no lugar de T de 90, eu vou colocar 0. 0 é igual a menos 18 mais alfa vezes 3. Aí, no lugar de T, é 90, né? Então, 90 beta. Beleza. Bom, estranho, mas tá indo, né? Vamos agora aqui a segunda informação que a gente tem. Aqui, ó, é menos 16, que foi a temperatura final. Isso aqui é igual a menos 18, mais alfa vezes 3. Agora é 270 beta. Caramba, e agora? O que eu vou fazer? Bom, o ideal seria a gente conseguir tentar transformar aqui uma coisa em outra, né? Vamos tentar melhorar um pouquinho essas equações aqui. Essa primeira equação a gente poderia escrever como 18 igual a alfa vezes 3 elevado a 90 beta. E a segunda, passando o 18 para o outro lado, né? A gente poderia escrever como 2 igual a alfa vezes 3 elevado a 270 beta. Esse número 90 e esse número 270 deve estar gritando na sua cabeça de alguma forma, né? Repara que o alfa é igual nos dois, né? O alfa é igual em cima e é igual embaixo. Então, de certa maneira, do alfa, eu posso fazer assim, ó. No lugar do alfa, eu posso colocar 18 sobre 3 elevado a 90 beta. E substituo ele aqui, ó, tá? A gente faz por substituição, né? Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 18, né? 2 vezes 18, desculpa, 2, tá aqui, igual, no lugar do alfa, 18 sobre 3 elevado a 90 beta, vezes 3 elevado a 270 beta. Pronto, agora está resolvido, né? A gente pode dar uma simplificada aqui. Esse 18 aqui, né? A gente pode passar esse 2 para cá. Então, a gente vai ficar com... A gente pode escrever isso aqui assim, ó. 1 é igual a 18 dividido por 2, que dá 9. Né? Então, a gente vai ficar com 9 sobre 3 elevado a 90 beta vezes 3 elevado a 270 beta.
E aí a gente pode pegar esse 9 aqui, né? E escrever da seguinte maneira. Ó. 3 elevado a 0 é igual a 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 270 beta dividido por 3 elevado a 90 beta. Agora está todo mundo na base 3, né? E a gente consegue fazer essa conta aqui da seguinte maneira, né? A gente coloca aqui 3 elevado a 0 é igual a 3 elevado a 270 beta mais 2 dividido por 3 elevado a 90 beta. E aí, a gente fazendo a subtração aqui, né? A gente vai ficar com 3 elevado a 0 é igual a 3 elevado a 270 beta mais 2 menos 90 beta, tá? E aí simplificou aqui, né? Ou seja, eu tenho que 270 beta mais 2 menos 90 beta é igual a menos 90 beta é igual a 0. Beleza. E agora 270 menos 90, 180. Isso aqui é igual a menos 2. Então, beta é igual a menos 1 sobre 90. Tá? Menos 1 sobre 90, simplificando aqui. Então, a gente já achou aqui, né, o beta. E se eu substituir o beta por menos 1 sobre 90, facilita a minha conta. Né? Então, vamos colocar... Deixa eu selecionar isso aqui, ó. Deixa eu selecionar isso aqui para a gente continuar aqui em outro negócio aqui, tá? Vamos lá. Beleza. Então, ela é uma questãozinha trabalhosa mesmo, né? Ali ia sair também, só que ia ficar meio estranho ali a solução. Enfim. Então, a gente achou beta, né? Igual a menos 1 sobre 90. E no lugar de beta aqui, então, eu vou colocar menos 1 sobre 90, tá? Então, eu vou ficar com 18 é igual a alfa vezes 3 elevado a 90 vezes menos 1 sobre 90. Então, 18 é igual a alfa vezes o 3. E aqui, 90 vezes menos 1 dá menos 90, dividido por 90, menos 1, tá? Então, 18 é igual a alfa vezes 1/3 e alfa é igual a 54. Bom, se eu colocasse 54 aqui, né, só para a gente ver se funciona de fato ou não, né? Se eu colocasse 54 aqui, ó, 54 vezes 3 elevado a 270 vezes menos 1 sobre 90. Isso aqui daria menos 3, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 1 sobre 27, 54 dividido por 27 daria 2. Então, tá certinho, beta é igual a menos 1 sobre 90 e o alfa é igual a 54. Então, a primeira parte está resolvida. Vamos à segunda parte. Tem um outro pedaço. Então, aqui a gente encontrou o alfa e o beta. Então, o alfa é igual a 54, né? E o beta é igual a menos 1 sobre 90. Tá? Você resolve o sistema, acho que o jeito mais fácil de resolver é por substituição. Né? Acho que é o jeito mais tranquilo aqui. Então, vamos lá. Ó. A gente tem aqui, determine o valor de T para o qual a temperatura do corpo no congelador é apenas 2/3 de grau Celsius superior à temperatura ambiente. Então, determine o valor de T. Olha, ó, vamos tentar entender o que ele está falando. Determine o valor de T para o qual a temperatura do corpo no congelador é apenas 2/3 de grau Celsius superior à temperatura ambiente. Ou seja, qual que eu quero que seja a temperatura? Eu quero que ela seja os 18 graus, os menos 18 graus, mais 2/3 de grau Celsius. Mas como assim 2/3 de grau Celsius? É isso mesmo. Se você pegar 2/3, dá o quê? 0,66. Então ele quer que a temperatura final seja menos 18 mais 0,66. Só que ele vai escrever 2/3 porque é conveniente. Então vamos ver por que é conveniente. Ó. A nossa função, né? A gente descobriu então que, a gente descobriu que a nossa função é dada por T de T igual a T de A. A gente descobriu que o alfa
mais o alfa, que seria, no caso aqui, 54, vezes o 3 elevado ao t, né, ao beta t. O beta a gente descobriu que é menos 1 sobre 90, então menos 1 sobre 90t, beleza? E aí o que eu quero? Eu quero descobrir o t, que faz a temperatura aqui ser o quê? A temperatura ambiente mais 2/3 de graus Celsius, tá? Então, mais 2/3 de graus Celsius. É isso que eu quero. A temperatura ambiente aqui, né, no caso, seria menos 18, mas para qualquer temperatura ambiente, funcionaria da mesma maneira, independente da temperatura ambiente, tá? Então, você pode colocar aqui literal, né, passar o T de A para o outro lado, porque veja bem, ó, ele não fala aqui, ele fala superior à temperatura ambiente, ele não diz aqui, ó, que é superior à temperatura ambiente que foi dada no problema, ele não fala isso, tá? Então, a gente tem essa situação aqui, eu vou passar esse T de A para o outro lado, então vai cancelar, né? T de A menos T de A, zerou, eu fiquei com 2/3, é igual a 54 vezes o 3 elevado a menos 1 sobre 90 vezes t. Bom, o jeito talvez mais fácil de resolver isso seria passar o 54 para o outro lado, né? E aí, como ele está aqui multiplicando, ele vai para lá dividindo. Eu teria 2 sobre 3 vezes 54. E aí eu poderia simplificar aqui, né, o 2 com o 54, que daria 27. Então, 3 vezes 27 daria 81. A gente já viu aqui que 81, né, é 3 elevado a 4. A gente já viu aqui em outro exercício desse mesmo vídeo de hoje. Então, menos 1 sobre 90 vezes t. E aí, repara que aqui, ó, eu posso escrever essa fração como 3 elevado a menos 4. Tá? Isso aqui a gente já viu também como é que faz isso. Então, aqui é o 3 elevado a menos 1 sobre 90t. E aí, simplifico aqui, né? Repara que é negativo, negativo. Posso multiplicar por menos 1. E vou colocar aqui, ó. E vou ter o seguinte, ó. 1 sobre 90t é igual a 4. Pega esse 90, passa para o outro lado. T é igual a 360 minutos. Né? Então, é verdade, né? Se eu pegar, olha só, se eu pegar minha função e multiplicar por 360, o que vai acontecer? Vai dar menos 4, né? Se eu fizer 3 elevado a menos 4, isso vai dar 3 vezes 3, 9, 27, 81, né? Então, ficaria com 54 mais 54 sobre 81. Simplificando, né? Por 3 ao cubo em cima e por 3 ao cubo embaixo, ou seja, dividindo por 27 por 27, eu teria 54 por 27 daria 2, e 81 por 27 daria 3, ou seja, daria 2/3. Então, eu teria que T, né, T de T seria T de A mais 2/3, tá bom? Então, funciona perfeitamente. Essa é uma questão talvez um pouco mais trabalhosa da lista, mas é uma questão bem interessante também. O nosso tempo já até passou, né? Hoje a gente foi até 8h15. Eu espero que você tenha gostado aí. E se gostou, né, continua seguindo a gente aí, compartilha os vídeos e até um próximo vídeo.